Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Miguel, e aí, Miguel? Eu tô te ouvindo um pouco baixo, eu não sei se é esse negócio que eu tô aqui. Ah, é? Não, pode ser meu fone novo Mas aqui, comprado no peraí, eu Itaú tiro hoje. isso aqui. Ah, tá bem. Fala de novo, Edu. Tá melhor o som? Eu acho que é a mesma coisa. Bom, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, espero que o pessoal ouça bem também. Senão depois tem uma edição aí que melhora o som. O Neto resolve essa parada. Bom, Miguel, chamei agora o Neto aqui, mas ele parece que não consegue ainda participar da gravação. Isso aqui vai ficar registrado depois para quem assistir. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Nefro Talks, né, que é um dos braços da Nefro Academy, né, que é o braço acadêmico da Nefroclínicas. E o tema de hoje, antes da gente entrar no tema, né, o tema de hoje vai ser um tema muito polêmico, vamos dizer assim, que é a urina de 24 horas. Deixa eu ajeitar aí, esperar o... vou chamar de novo, né? Então tá aqui. Peraí. O Neto pediu para chamar de novo. Miguel, o Neto vai aparecer já e a gente vai seguir então o nosso ritual de... Aí, Netão. E aí, Dudu? Fala, Miguel, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bom, Boa né? noite, tudo bem com você? Acabei de ter o prazer de descobrir que você é galo também. Galo doido. Tô dizendo? Cara, eu queria muito ir nesse jogo que vai ser a inauguração da MRV Arena contra o Botafogo, mas vai ser aniversário Teve quantos da minha anos? digníssima. Acho que se eu for, não vai dar boa coisa. Mas eu Estarei tenho uma lá. previsão. Olha só, o meu time, que é preto e branco com a Cruz de Malta, vocês sabem muito bem, tem uma previsão para esse jogo aí. Um time de preto e branco vai Não ganhar. tem dúvida. A não ser que nem passe, né? Mas olha só, Miguel, esse primeiro encontro aqui, que você descobriu que o Neto é galo, né, é uma das questões essenciais desse encontro aqui, que é o Nefrotalks, que é justamente a gente falar também de medicina. Isso aqui é Por um ponto acaso a de gente encontro fala disso também. também, né? E fala bem, né? A gente tem sempre os convidados interessantes e você conseguiu, Netão, você, Fernando e Dani, né, transformar algumas coisas que eram mitos, coisas pesadas, etc., uma coisa muito leve, né? Então, nada mais que uma prosa mineira aqui, para a gente tocar esse Nefrotalks. Já estou adiantando aqui, eu estou vendo uma rodelinha em torno do Miguel. Miguel falou que talvez tivesse problemas técnicos na transmissão, porque ele está de plantão em Niterói, com um sinal que, às vezes, eu conheço bem aquele hospital, às vezes o sinal dá uma rateada. Então, nesse momento, por exemplo, eu não estou vendo ele. Está me ouvindo, Miguel? Tô te ouvindo, tô ouvindo baixo. Eu não sei se eu consigo ajustar o som para mim aqui. Então, como é que Acho tá que o problema é a conexão mesmo. A conexão dele É parece que não tá boa. conexão, né? É. o som? Deixa eu ver uma coisa aqui. Neto, meu som está chegando bem aí? Tá normal. É porque o 4G tá sem, eu tô com a conexão do hospital que é Pisca-pisca. Demi Bus. Às vezes funciona, às vezes não. Eu acho que eu posso tentar chegar lá perto do roteador e ver se melhora. Beleza. Faço isso? Faça isso. Enquanto isso, Miguel, a gente tem um assunto aqui muito interessante para os cariocas e fluminenses, né? Que vai ser o encontro do nefrocardiometabólico dentro de poucos dias. A gente está... Agora, quantos dias do evento, né, então? Pô, nós estamos aí há 10, 11 dias, né? Vai ser o sábado mais aqui. outro, né? Sem ser sábado ou outro. Hoje terça, né? 3, 4, 11 dias. Então faz o jabá aí. Eu sei que não adianta mais nem querer entrar. Já está lotado, né? Casa cheia, né? Cardio Metabólico, encontro. É o quinto que nós vamos fazer, o segundo aí no Rio de Janeiro. E o que ele tem de diferente é que, diferente daqueles encontros onde o nefrologista leva o cardio, ou o cardio leva o nefro, o endócrino leva o cardio, leva o nefro, a gente coloca todo mundo na mesma sala.
né? Então, bate-papo aí com o paciente no centro, com as dificuldades práticas do dia a dia, com gente do mais alto quilate, e que eu tenho certeza que quem estiver lá vai aproveitar demais da conta, não só do ponto de vista técnico-científico, mas networking, e isso gera uma série de conexões futuras aí extremamente importantes para o profissional e para os nossos pacientes em última análise. Então, eu acho que vagas... Melhorou bem aqui, tá? Tá escutando a gente, Miguel? Tô. Vocês estão me escutando? Na A gente, realidade, te eu tô escuto, ouvindo, mas mas a seu imagem... vídeo congelado. Eu vou sugerir o seguinte, sai da transmissão e eu vou te chamar de novo. Eu acho que fica melhor mesmo. Peraí. Aperta aquela cruzinha lá em cima, você vai sair e eu já te chamo de volta. Aperta a cruzinha. É um negócio que parece o símbolo do Cruzeiro. Cruz credo, deu até coceira aqui. É assim, ó, lá no alto à direita tem um xizinho. Bom, não, tem uma estrelinha. A estrelinha? Aí saiu, conseguiu. Então, enquanto eu chamo aqui o Miguel de volta, e eu tive a oportunidade de olhar o programa, dá uma palhinha aí do programa para quem ficar com gostinho, quem vem e quem ainda não decidiu. Cara, a gente começa falando de sustentabilidade em saúde, que é algo que precisa ser colocado na mesa. Não dá mais para tratar medicina e saúde da forma como tem sido hoje, sem pensar em como manter isso minimamente sustentável. Vamos falar de hábitos de vidas. Deixa eu ver agora sim. O Neto está dando uma palhinha do programa do Neto Cardiometabólico. Vamos falar de como colocar em prática bons hábitos de vida, tanto para a pessoa quanto para os pacientes. Vamos falar de hipertensão e diabetes, falar de dificuldades aí, né? Grandes lacunas no conhecimento dessas 3 especialidades, dificuldades que todo mundo tem no dia a dia, como tratar um renal crônico que tem um quadro de fibrilação e que precisa ser anticoagulado, o que tem de melhor, o que não tem, reposição hormonal, o que tem de fato, o que é grande mentira. Então, vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Vamos terminar com um belo de uma festinha, como os bons cariocas sabem fazer, com um DJ lá, vai ser super legal. DJ que vocês contrataram é bom, né? O tal do Lucas. Tá bem de cara, prata da casa. Agora eu vou destacar Miguel, você que vai estar lá, qual vai ser o highlight desse programa. O meu favorito é o que o pessoal chama Walk the Talk, né? Então, a Cris Moraes, que é para quem não quase todo mundo conhece, mas sempre vale a pena registrar, que é uma nutricionista com alta qualificação, doutorado, pós-doutorado, com especialização em medicina do esporte, em nefrologia, cardiologia, e ela vai moderar uma mesa em que 3 médicos, cada um representando sua especialidade, vão falar sobre cuidar do corpo, cuidar da saúde, da mente, atividade física, aquilo tudo que a gente recomenda para os nossos pacientes, que a maioria não segue, eles vão dizer para a gente como conseguem fazer. E a gente vai ter a Diana, que é nada mais nada menos que campeã brasileira de ciclismo, endocrinologista, o Fabrício Braga, que é cardiologista, que coordena um dos fundadores que conhece bem do LPH, da São Miguel, da Casa de Saúde de São José, que o Miguel conhece tão bem, né, um dos grandes hospitais do Rio de Janeiro, e nada mais nada menos do doutor José Neto, que diz e faz. Né? Quem sabe faz na hora, e ele faz há muito tempo cuidar do corpo e da mente. Vai ser muito bom essa mesa. Vai ser show de bola, sempre bom estar voltando aí ao Rio de Janeiro, e sempre que eu chego aí eu falo assim, nossa, que cidade que me abraça. Estaremos aí semana que vem. É isso aí. Essa combinação Minas Gerais, Rio dá certo há muito tempo. E tomara que sábado o Galo sapeque o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai perder mais 3 pontos. Infelizmente. Eu estou torcendo para o Botafogo ser campeão, mas vai sofrer um pouquinho porque vai ter que perder esses 3 pontinhos. Exatamente, eu estou com você. A gente torce depois. A gente torce depois. Valeu, gente. Obrigado aí, Miguel. Falou, Dudu. Valeu, beijo. Abraço. Miguel, agora é com nós. A galera que formou nos anos 80 na UFRJ. Né? Então, anos 80, para quem não tinha nascido, ou para quem ainda era pequeno, como muitos dos nossos ouvintes nefrologistas e não nefrologistas, foram anos de muita loucura, muita coisa. Né? E a gente, só para dar uma das ideias do que aconteceu, todo mundo sofreu a pandemia, né? Agora da Covid.
E nós vimos surgir a primeira pandemia, que foi do HIV naquela época, finalzinho da faculdade, né? Então eu queria começar por isso, não necessariamente pela faculdade, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao nosso currículo, o que publicou, o que fez, bota um Google aí, todo mundo acha o Lattes, mas se apresente para a gente, Miguel, você que é meu amigo há 40 anos, ou mais de 40 anos, quem é Miguel Luiz Graciano, mineiro de Caratinga? Conta para a gente. Tá difícil, né? 40 anos de conhecimento, né? De amizade, cara. Conhecimento, fora o que a gente fez antes, né? a gente não lembra, né? Bem, a gente não lembra. Eu tive em Caratinga há pouco tempo atrás, aí encontrei uns colegas que tinha um que tinha visto há pouco tempo, um ou dois, e tinha outros que tinham 45 anos que eu não via. Eles falaram que lá em Caratinga o problema é que a gente saía na rua e tinha dois tipos de pessoas. Os que a gente não conhecia e os que a gente conhecia, mas não lembrava. Então, assim, é melhor não sair na rua. Isso é boa. Então, Como sempre, então assim, um grande piadista, Miguel, para quem não conhece, assim, só conhece academicamente, é um grande contador de causos. E já me veio uma coisa aqui à mente que a gente vai falar lá na frente, que é o Zé Roberto, né, cara? Que perda, Zé nosso Roberto, neurologista, Zé Carioca, e ele falava tanto, adorava você, Miglugra ou Milogra, não sei, Milogra. e vice-versa. Bem, aí depois, então, o Edu pediu para falar um pouquinho de mim. Eu vim para o Rio de Janeiro. Meu irmão, a gente é de uma família de médicos que já estava estabelecido no Rio de Janeiro. Nossos tios eram cirurgiões, estudaram na antiga Nacional, né, que depois virou o UFRJ. E o meu irmão era colega de turma do Edu. Meu irmão hoje faz psiquiatria em Minas, era colega de turma do Edu, então eu conheço o Edu desde o primeiro, Zé Geraldo, desde o primeiro ano da faculdade, porque ele era da turma de amigos do meu irmão, né? E depois acabou. Nós entramos em 1980. Né? Eu entrei em 82. Entrei em 82. Garoto. É um garoto. Aí, depois, os caminhos são engraçados, né? A gente acabou indo para nefrologia, né? Fizemos caminhos diferentes e fomos nos trombando em algumas interseções aí, né? Edu passou aqui pela UF, esse tipo de coisa. E assim, a gente acabou nunca ficando no mesmo serviço, mas estava sempre junto, nos congressos, sempre junto falando, fazendo as coisas. A não ser quando você foi professor aqui da UF, né? Teve um pequeno período que a gente esteve por aqui junto, né? Mas, depois você foi para os Estados Unidos, você fez seu pós-doutorado. Mas eu queria a curiosidade maior, Miguel, e como eu te falei, aqui a gente tem um roteiro básico, mas roteiros são feitos para... protocolos são feitos para ser quebrados, né? Conta do garoto Miguel, né? Você crescendo em Caratinga, o Rio de Janeiro já era um local que você frequentava, porque muitas vezes, vou dar exemplos aqui, entre a gente mesmo, o próprio Neto, o Daniel, os mineiros que curtem o Rio de Janeiro há muito tempo. Como é que era a tua relação com o Rio de Janeiro? Você já frequentava, vinha ou veio para a cidade? Não, eu já frequentava, porque, como eu disse, tinha família aqui, né? Então, assim, tinha primos, nós éramos três irmãos, meninos, mais ou menos da mesma idade, e tínhamos três primos meninos, mais ou menos da mesma idade. Regulavam um mais velho, o do meio, que era eu com o do meio, e o mais novo com o mais novo. A gente vinha passar férias aqui no Rio e eles vinham passar férias em Caratinga. Então, a primeira vez que eu vim no Rio, acho que foi em 1973, quando eu lembro de ter visto o Cid Moreira numa TV a cores. Pela primeira vez na vida, foi antes da Copa do Mundo da Alemanha, né? Ela teve o carrossel holandês. E todo mundo botava... Hoje, desculpa te interromper, aliás, aqui é clássico, eu interrompo todo mundo, porque entrevista Não, tranquilo. É mais papo, né? E o Cid Moreira, que é uma das pessoas que tem defendido a prevenção da doença anal crônica, né? Porque segundo as informações que eu tenho, acho que isso é público, não quero expor ninguém aqui, ele está fazendo um tratamento para a doença anal crônica, né? Segundo as informações que eu tenho. Mas, de qualquer forma, Rio de Janeiro, TV a cores, 73.
as pessoas botavam a cor no máximo. Então eu lembro do Cid Moreira vermelho. E naquela época era baranga e de guarda-sol na praia. Eu ainda não tinha descoberto o câncer de pele. Então, ir de guarda-sol ou de barraca, como a gente chama aqui no Rio, na praia, era cafona. Então, as pessoas iam sem guarda-sol no verão na praia, no Rio de Janeiro, passava muito filtro solar. Filtro solar não, era Aí, bronzeador. Raíto do sol, bronzeador. aliás, E cafona já revela a idade, Miguel. é verdade. Depois vai ter uma tradução simultânea para os mais jovens. Os termos que a gente usa que ninguém usa mais. Eu não sei como é que traduz cafona agora, me perdi. É brega. Brega. Aliás, eu ia falar que cafona em inglês é tacky, mas não deve ser tacky mais também, então não adianta apelar, não. E aí eu fui na praia nessa época e eu fiquei da cor do Cid Moreira, porque, Claro. porque eu tive uma insolação e uma queimadura de pele de 3º grau, porque eu passei o dia inteiro na praia e com febre de 40 graus, eu estava na casa do meu tio, aí eu passei uma pomada, eu vou falar o nome, Caladril, e eu tive alergia à pomada, piorou muito, enfim. A minha primeira lembrança na praia não foi muito boa. Com a tua tez morena, você ter bronzeado, assim, queimado, né? Então, cor, né? Fiquei da cor de um camarão. Passou de branco para vermelho. Passei de branco para vermelho. O Oi? acesso ao UFRJ foi algo, obviamente, como sempre, entrar na Universidade Federal é difícil, já era difícil. Como foi? O teu irmão entrou e você era um bom aluno, você já estava médico? Eu, na verdade, a gente tinha um privilégio. Quem é daí do NEF Academy de Minas Gerais vai saber disso. Aqui no Rio também tem. A gente tinha colégios públicos de excelente qualidade. É uma coisa que hoje não existe mais. Aumentou a universalidade, né, do ensino, né? Muito pouca gente tinha acesso ao ensino, mas quem tinha acesso ao ensino público era de excelente qualidade. Na minha cidade, é ao contrário. Quem ia para o colégio particular é que não ia conseguir passar de ano e o pai pagava para passar. E a gente chamava o colégio pagou, passou. E o colégio público era de excelente qualidade. Eu tive professores maravilhosos. Não posso lembrar de um monte de gente, mas, por exemplo, Dona Clóris, professora de física, era um espetáculo. Ela era filha de um professor de física aqui de Niterói, Dalton Gonçalves, que era professor aqui da UF, e que era muito ligado à parte de educação de 2º grau. Tal. Ela era cria dele, foi mãe eu não sei se ainda é viva, daquele José Eduardo Dutra, do PT, que foi presidente da Petrobras. Então, por exemplo, ela era uma professora maravilhosa. Então, assim, quando eu cheguei aqui no cursinho, no 3º ano, que era o Baiense, meu irmão tinha feito antes de mim, a gente já chegou muito bem preparado. E não era coisa especial minha, porque era CDF. Ok, eu era CDF. Mas vários colegas que vieram, que eram da minha turma de colégio lá, vieram e passaram bem na época. Os caras que eram colegas da Gente República, você conheceu. O Márcio passou da UERJ, que era da mesma cidade. Pode chamar ele de Pato ou não? Você pode chamar o Márcio de Pato? Não sei se ele está ouvindo aí lá de Governador Valadares. Então, o famoso Márcio Pato, doutor Márcio, de Governador Valadares. O Neto deve conhecer, né? Miguel, aliás, eu encontrei com o Márcio, agora, obviamente, nefrologista de expressão, encontrei com ele num evento em Ipatinga, que o Daniel organizou lá, o pai dele, os Calazans organizaram. O Márcio estava lá, sempre muito querido, muito gente. É um grande amigo, daquele que a gente vê pouco, né? Mas deve ter boas lembranças. Fala um pouquinho mais de Caratinga, a época. Qual o tamanho da cidade, a população? Caratinga devia ter uns 50 mil habitantes, né? Era uma cidade, eu vou falar isso, você querer ser muito bairrista, mas já sendo, eu não acho a cidade
cidades de Minas Gerais particularmente bonitas. Assim, o que se diz é que as cidades mineiras são feias e o povo é maravilhosamente acolhedor. Não que o povo não seja acolhedor, mas Caratinga é uma cidade particularmente bonita. Tem uma montanha que você vê da cidade inteira, que é muito bonita, dá um charme especial. A praça tem palmeira imperial, igual aqui do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma cidade agradável. Então, assim, eu tenho essa noção, e não é do meu Caratinga, a idade da minha infância, não. Eu estive lá esse ano. É lógico que mudou muito a cidade, mas esses pontos marcantes eles eram realmente bonitos, não é traição da infância, não, entendeu? Que bom. E aí mudou muito a cidade hoje em dia, no sentido de que cresceu muito, né? Na minha época, as pessoas moravam na rua, o comércio era na rua, o prefeito, que era um cirurgião da cidade, morava na minha rua, assim por diante. Hoje, por exemplo, os médicos moram em condomínios, né? Tem um colega daqui que mora lá, que é o Mário Bonfim, que é meu oftalmologista, e é carioca, né? Agora está meio no Rio, meio lá, e ele mora num condomínio que é basicamente cheio de médicos morando. É uma coisa que não existia na minha época, né? Era tudo coisa de rua. A arquitetura urbana mudou muito. Agora, Miguel, sabe que uma das minhas funções aqui é controlar o tempo e o tempo. Bora. Né? A gente tinha que ter uma boa desculpa para esse bate-papo aqui do Nefrotalks, senão o Neto ia brigar com a gente, ou comigo, principalmente. Mas você escolheu a urina de 24 horas. Então, vamos lá. Já são 22 para 23 minutos de transmissão. E eu vou juntar essa questão da tua formação como excelente clínico, né? E voltando a falar do Zé Roberto, ele sempre disse que a nefrologia é filha direta da clínica médica. Como foi a tua escolha? Obviamente, eu sei que você é muito qualificado para diálise, para transplante, para várias áreas da nefrologia, mas, essencialmente, como foi a escolha de ser um grande clínico, ou melhor, um grande, obviamente, reconhecimento nacional meu, um bom clínico, formação excelente clínica, e entrar nessa história da fisiologia renal e entendimento, vou chamar de translação, não somente da clínica para a nefrologia, aplicação nos nossos pacientes, como também a translação do básico, que você esteve nos Estados Unidos trabalhando com isso, no seu pós-doutorado, para hoje, que você faz uma atividade não somente assistencial, mas em grande parte essencial. Fala um pouquinho, bola contigo para falar sobre isso e entrar no tema que você escolheu. Ok. Eu vou falar dessa história porque ela, na verdade, ela é interessante, pode ser interessante para todo mundo. Eu, no primeiro ano da faculdade, você está meio perdido. No segundo ano, eu conheci melhor um lugar que você conheceu bem, que era o Instituto de Biofísica, que ficava no subsolo do Corredor C. E ali eu falei assim, isso aqui é uma faculdade. E eu me encantei assim, de paixão na época. Você lembra, o diretor do Instituto era o Carlos Chagas Filho. E ele foi convidado para ser presidente da Academia de Ciência do Vaticano pelo Papa João Paulo II. E aí o Paz de Carvalho, que era da cardiologia, assumiu no Instituto. Então, assim, ali era o meu lugar favorito na faculdade. Tanto que nos anos clínicos eu fiz um estágio no laboratório de fisiologia endócrina da Doris Rosenthal. E a Denise Pires de Carvalho, que foi reitora, né, da FRJ, da minha turma, inclusive. E a Denise, e a gente foi colega de iniciação científica no laboratório da Doris Rosenthal. Assim, eu já gostava de fisiologia desde daquela época. Bem, foi chegando na época da formatura, apareceu a realidade de amanhã eu tenho que comprar um pão. E aí eu fui escolher a especialidade, eu comecei a fazer uns ambulatórios de endócrino, que era onde eu tinha começado, mas achei... eu queria falar isso porque vai ter evento com o endocrinologista, com a Pode falar, aqui amiga, para falar. A amiga que foi residente, a Lenita, foi residente junto comigo. Mas, na verdade, aí eu achei que era muito diabetes, era menos diagnóstico de eixo
hormonal do que eu imaginava e tal. E aí eu falei, não, vou querer fazer outra coisa. E outra coisa eu achei muito ambulatorial. Eu queria tratar de doente grave. Então, o primeiro foi isso, eu queria tratar de doente grave, eu gostava de fisiologia, e aí tinha essa parte de hidroeletrolítico e tal, e aí estudando para residência eu comecei a gostar disso. Aí apareceu glomerulopatia também, achei legal, e acabei fazendo nefro. Fui fazer nefro, mas tinha essa... Sempre quis fazer alguma coisa de ciência. O Josemir, que é meu chefe aqui na UF, sempre me deu estímulo para fazer. Eu acabei indo fazer... Eu fiz o mestrado ainda quando eu estava no final da residência, emendei no mestrado na UFRJ, depois acabei indo para São Paulo fazer um doutorado, uma história mais longa, mas eu vou encurtar. Acho que eu já contei essa história para você, com a gente tomando vinho lá na tua loja. E aí, e aí depois fui fazer o doutorado lá nos Estados Unidos, e eu tinha olhado no meu doutorado em São Paulo para sistema renina-angiotensina. E acabou tendo a oportunidade de trabalhar com o Navarro, lá em Nova Orleans, departamento de fisiologia, e eu sempre quis fazer fisiologia, e aí eu vou contar uma coisa que, essa eu acho que eu nunca contei. Quando eu fui para Nova Orleans, eu joguei todos os meus livros de medicina fora. Eu falo, nunca mais vou ver um doente. Eu achei que ia ser cientista por resto da vida. Essa eu não sabia. Mas depois de 3 anos lá, aí começou a ficar repetitivo e você começa a achar o mundo menos lúdico assim da ciência, né? Que é o dia a dia da ciência, e aquilo começou a me incomodar. Um dia tinha um cara de Praga, chama Libor, a gente estava operando um rato junto, ele virou e falou assim, pô, Miguel, eu não volto para Praga porque lá eu sou biólogo, cara, vou ganhar uma merda. Você é médico no Brasil, cara, por que você está perdendo seu tempo aqui? Aí eu falei, pô, eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo foi uma semente para eu voltar. E eu gostei de ter voltado. Hoje eu sinto um prazer enorme em ser médico, né? Eu gosto de ver doente, é uma coisa... Eu gosto da interação com os residentes. Hoje a gente está fazendo um ambulatório aqui e apareceu do nada um sujeito tomando um inibidor de TNF para espondilite anquilosante com proteinúria. Porta do ambulatório, não, sabe, essas coisas do hospital universitário que chega assim do nada, não era infliximab, não lembro agora o nome mas alguma coisa que inibe TNF. Então, assim, gosto muito de ver doente e sempre gostei de fisiologia, e essa parte se imiscuiu de uma certa forma e transito bem nas duas coisas. Eu diria que você abandonou a fisiologia, mas a fisiologia não te abandonou, né? Não me abandonou. Eu leio fisiologia até hoje, mais do que qualquer coisa. Eu leio clínica, mais coisa de CTI, né? Porque acabei parando muito de CTI, mas leio muita fisiologia ainda. Acho divertido ainda. Então é isso, resumidamente. Não, mas obrigado por compartilhar a história mais uma vez. E nem que seja pela necessidade da gente ser diferente, né, e aplicar a nossa diferença, é muito importante que vou destacar aqui o trabalho do teu livro, né, junto com o Carlos Pérez, que também tem uma história parecida, apaixonado, nunca saiu grande irmão. Teu irmão, Então, é fundamental. E o Paulinho pessoas, também. Isso é grande, fisiologistas com grande qualificação. Maurilo, lá na UFRJ também, a gente tem essa sorte, né, na UFRJ, devido a ter o Centro de Ciências de Saúde tão próximo, grandes nefrologistas com formação clínica e de básico, ciência básica, isso é muito bom. Mas agora a gente está com meia hora de prosa aqui e a urina 24 horas ainda não apareceu. Vai aparecer agora. E aí você me conta o seguinte, se você estudou bem fisiologia, vai para a clínica, aí a gente ouve das aulas inúmeras que a gente ouve recentemente, esquece a urina de 24 horas, hoje isso não serve para mais nada, é só o esporte urinário e, obviamente, isso é uma provocação para você que escolheu esse tema. Então, bola contigo. Então, tá. Linka aí fisiologia renal com urina de 24 horas. Só
30 segundos ainda de história. Quando eu estava na residência, o Maurílio estava voltando de Houston, lá de Baylor, onde ele fazia microperfusão renal, e o Alvimar estava voltando do Nequer. Então, foi, foi uma época legal da residência, porque chegaram com um sangue novo, um gás novo, e particularmente no meu caso, porque eu gosto mais de fisiologia, a chegada do Maurílio, o Wilson, que visitava muito a faculdade, o Edson, que era presidente da Sociedade Americana de Nefrologia na época, visitava muito a UFRJ por causa da ligação com o Maurílio. Foi uma época bacana, só para mencionar as pessoas, já que você falou que isso é importante. Em relação, eu fiz uma anotação aqui para não dizer que eu ia chegar a falar de orelhada. Uhum. Anotei num pedaço de papel aqui. Uhum. Mas assim, tem um capítulo. A primeira coisa é que tem esse livro que a gente escreveu, né, junto com o Carlos, o Paulo e a Lúcia Andrade, e mais os outros colegas colaboradores que escreveram também, que era sobre distúrbio da eletrolítica, é da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Custa baratíssimo, porque não tem lucro, né? É só para pagar a impressão. E eu queria escrever um capítulo sobre urina de 24 horas, porque eu não via isso em lugar nenhum. Não sobre urina de 24 horas, sobre interpretação do exame de urina de 24 horas. Aí, quando o Carlos me convidou para escrever esse livro, eu estava pensando, não quero escrever mais livro nenhum, não, mas aí eu vi a oportunidade de escrever esse capítulo, aí acabei escrevendo outro junto com o Carlão e um terceiro de sódio para não faltar o hábito, né? Mas esse capítulo se dá pelo seguinte, porque normalmente... e aí eu não estou falando nem de clearance nem de proteinúria, esquece. Isso daí é para fazer amostra e pronto, a não ser nas situações especiais. Então, tá? Deixa eu só para a gente não acelerar demais o papo. Quando a gente fala de exame de urina de 24 horas, muitas pessoas, principalmente os não especialistas, né, esse bate-papo aqui vai ser visto também por não especialistas, acham que está falando de clearance em proteinúria, que você acabou de falar. Né? Só que, obviamente, você, como fisiologista, sabe que na urina de 24 horas você pode ver muito mais coisas. Então, é isso que você quer dizer. Então, para usar, para interpretar distúrbio da eletrolítico, porque, na verdade, as pessoas usam de forma errada. Então, mas antes de você entrar na aplicação correta, a pergunta se eu quero fazer a avaliação da taxa de filtração glomerular, e eu tenho a possibilidade de fazer um clearance na urina de 24 horas, e se eu quero medir a proteinúria de 24 horas, eu tenho a possibilidade de colher a urina de 24 horas, você ainda pede esses exames com essa finalidade? Você colhe a urina de 24 horas com essa finalidade ou morreu mesmo? Edu, eu peço para 1 em 10. Assim, por quê? Porque o que já está mostrado é que as equações, no caso que a gente usa hoje, equação de CKD, EPI, e eu uso ainda de 2009, porque fizeram essa nova para poder fazer uma coisa homogênea para negro e branco nos Estados Unidos, e lá é diferente, não é igual aqui, nem na África do Sul, que a gente já sabe que é a mesma coisa para filtração glomerular. Lá tem diferença, e fizeram uma que, na verdade, subestima a filtração glomerular do negro e superestima do branco. Então ficou, ou o contrário, então ficou um negócio ruim. Então eu prefiro usar de 2009, mas assim, é muito melhor que você fazer clearance de creatinina, que não é uma medida da taxa de filtração glomerular. Né? E em relação em relação à proteinúria, é a mesma coisa. Se você for comparar com o padrão ouro, qualquer uma das duas coisas, o spot ou a amostra é melhor. Né? O problema são aqueles caras, né? Amputado, etc. Né? Que você tem obesidade mórbida. Obesidade mórbida, né? Tem alguns casos assim. E quando você começa, o paciente tem insuficiência renal, que a creatinina dele começa a subir muito, como a excreção de creatinina diminui, começa a superestimar a proteinúria do cidadão. Então, talvez nesse momento, se tiver dúvida, vale a pena fazer de 24 horas. Isso eu estou falando
Eu não sou glomerulopatólogo, entendeu? Mas Uhum. é como eu vejo isso nesse momento. Mas, assim, qualitativamente, você vai saber que a proteinúria nefrótica é no paciente renal crônico, Tá. né? Então, de forma Chegando. resumida, para a gente poder virar a página, se você quer apenas estimar a taxa de filtração glomerular e checar se o paciente está com proteinúria patológica, esquece o urina em 24 horas, porque isso Esquece de o forma mais simples de livro. fazer. Eu No acho que não faz. entanto, no entanto, aí entra a tua praia, né? Existe uma riqueza enorme de informações que podem ser obtidas da urina em 24 horas, e eu imagino que é sobre isso que você vai falar. Eu devia ter. Isso foi uma coisa que foi uma falha, né? Eu devia ter alertado, porque eu queria falar para o diagnóstico dos distúrbios eletrolíticos. Não, não tem Tá? problema, não. Acho que é É, importante a gente entrar nesse mas foi contexto, bom, até para porque aí ressaltar. diferença ressaltou e na verdade ficou mais encorpado. Foi bacana. Isso. Então, assim, Então, ressaltar que estimativa de filtração glomerular, dosagem da creatinina sanguínea, né? Afinal, somos embaixadores da creatinina, temos que falar nela. Dinho deve estar olhando aí para a gente. E estimativa de proteinúria em relação à albumina e creatinina na amostra de urina. E vamos em frente. E para que serve, então, a coleta de urina de 24 horas? Como é tá. que você utiliza? Para quê? Basicamente para diagnóstico de alguns distúrbios hidroeletrolíticos, quer dizer, de todos. Assim, o problema da urina de 24 horas, eu vou falando, se qualquer coisa você me interrompe, a gente vai ter que lembrar de uma figura aqui que se chama Claude Bernard, que é o primeiro nome que eu escrevi na minha folha, que é aquele francês que criou o conceito do meio interior e do que depois vieram a chamar de homeostasia. Né? O nosso meio interior, a gente da pele para dentro, é protegido contra a alteração, as intempéries do tempo. Né? Frio, calor, não sei o que lá mais, e concentração de sal, osmolaridade, não sei o que lá mais. O nosso interior da célula é diferente do exterior da célula. E o que é mantido constante no nosso corpo, que ele chama de meio interior, a gente hoje em dia chama de líquido extracelular. É isso que é mantido constante no nosso meio. Não é o que sai na urina. O que sai na urina é justamente para poder manter constante o que está dentro de você, que é o ser vivo. A urina é um rejeito que sai coisa ali para proteger o seu interior de não ter variação. Não ter variação de pH, não ter variação de potássio, não ter variação de sódio. Então, até o exemplo que eu escrevi aqui é o seguinte. Se você toma 3 litros de leite em 24 horas, e colhe a urina de 24 horas, e você for dosar fósforo, o fósforo na sua urina de 24 horas vai estar lá, 3 gramas, que foi o que você comeu. E por que tem 3 gramas de fósforo lá? Porque para proteger a sua fosfatemia, seu rim está normal, vai jogar aquilo tudo fora. Mas se você olhar a faixa de referência que está lá no exame de laboratório, está lá entre 200 e 1 grama. Aí você vai falar, está fora da faixa, tem uma doença perdedora de fósforo. Não, não tem doença perdedora de fósforo. Ele está alto na urina justamente para manter o meio interno bom. Então, a lição do dia, se eu pudesse escolher uma para deixar aqui, é essa. Urina de 24 horas, valor de referência, não serve para você fazer diagnóstico de doença. Tem que ser sempre casado com o exame de sangue do paciente. No caso do fósforo, que eu dei exemplo, se tiver as mesmas 3 gramas de fósforo, mas em vez de você ter um fósforo normal no sangue, você tiver um fósforo de 1, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu tenho um fósforo de 1 e estão saindo 3 gramas na urina. Então, aí sim você faz um diagnóstico de perda renal de fosfato. Mas você só pode fazer esse diagnóstico se você tiver fósforo baixo Isso. Miguel, no isso chama sangue. atenção. Você falou sobre os valores de referência, né? E quem lida no dia a dia, no ambulatório e no consultório, a gente vê a quantidade de vezes em que o laboratório, ao fornecer um resultado em vermelho, ele chama atenção para uma alteração da normalidade, né? Que é o conceito matemático. E aí o paciente vem todo preocupado. O que mais me incomoda é quando vê aquele resultado assim. Quando pesquisa de albuminúria, você deve ter visto isso, voltando a falar da albuminúria na relação à albumina e creatinina.
tem um asterisco, aí tem um texto assim, devido à baixa insuficiência de Não conseguiu proteína, não, com o olho do Múcio. o paciente preocupadíssimo, aí eu falei assim, olha, isso aqui, se eu fosse o dono do laboratório, Não alguém que pode ver, apareceria. bota normal, normal, Normal. assim, e bota lá o valor. É. O paciente quer ver isso, normal. Porque nós, médicos, temos essa questão de, estamos ali dando um pedido que vai ser interpretado pelo médico, mas antes de chegar na nossa mão, já passou por muita opinião pelos vizinhos, pela mãe, pelo pai. Sala de espera. Gera preocupação desnecessária. Mas eu queria até, aproveitando esse conceito, né, já que nós olhamos para o urina de 24 horas e ela tem informações ricas ali, o quanto que é importante ter sempre a amostra do sangue junto para comparar com vocês. Não, você só pode fazer o diagnóstico tendo a amostra do sangue junto. Por quê? Porque o problema está no sangue. Se você vai no porcão já acabou, posso falar, então não existe mais, né? A churrascaria o Mário, lá da Francisco Otaviano. E aí, que eram churrascarias aqui do Rio de Janeiro, e você come uma picanha lotada de sal, e você come uma batata frita lotada de sal, e no outro dia você vê seu exame de urina de 24 horas, e o seu sódio está acima da faixa de normal, não significa que você está doente, significa que você está saudável, porque ele não deixou aquela porcaria toda dentro de você, entendeu? Então, aquilo saiu, aquela porcaria, modo de dizer. Então, assim, você está regulando normal. Então, a faixa de variação não é para dar diagnóstico de doença. Nesse sentido, Miguel, uma outra pergunta bem prática de consultório. O paciente jura, como todos os pacientes, muitos pacientes, que não come sal, né? Não, ninguém come sal, ninguém... Mas você bota sal na comida? Ele come muito sal? Não come muito sal. E você acha que a urina de 24 horas, nesse sentido, é boa para delatar e verificar quem... Não, com certeza, porque... enfim, o cloreto de sódio tem 58,5 gramas de peso molecular. Então, 58,5 miligramas é 1 mg. Então, fazendo as contas, se o cara comer 120, sai 120 mg, depois se você faça a conta para ver se eu não errei de cabeça, mas se sai 120 mg em 24 horas, dá que o cara está comendo, acho que em torno de 6 gramas. Tá? Então, você sabe quanto o cara está, se o cara está ou não explorando dieta. Ou 2 gramas, desculpa. 2 gramas. E aí você sabe que o cara está fazendo dieta. Agora, se vier lá uma tonelada de sal, você sabe que o cara não está fazendo dieta. Porque o que sai na urina de 24 horas é exatamente o que o cara comeu nas últimas 24 horas, o cara que está em balanço. Tá? Então, se o cara está em balanço de sódio e for na churrascaria, no outro dia, nessas 24 horas, ele vai urinar sódio todo. Pode ser que sódio tenha um atrasozinho, que você urine uns dias ainda depois, mas não tem problema. Mas você, então, serve para dedurar o cara que não está fazendo dieta hipossódica corretamente. Então, essa é uma das prioridades. Pegando os exemplos que você deu, né? Você falou do fósforo e agora eu puxei o sódio, que é uma das áreas que você gosta muito. Na prática, quais são os exames que você acha que o nefrologista, numa avaliação inicial, não estou falando de uma doença renal, mas alguém que quer avaliar a função renal, basicamente, numa primeira ou segunda consulta, quais são os exames que a urina, ou melhor, quais são as informações que a urina de 24 horas poderiam nos ajudar e que você inclui no seu dia a dia com alguma regularidade? Antes ainda deixar, já que ele falou isso, vamos falar do EAS. O EAS dá informações que é densidade. É muito difícil dosar osmolaridade e densidade. Se o paciente não tiver glicosúria, se tiver glicosúria, ela atrapalha. Tem que ser 0 de glicosúria. Os dois últimos números da densidade multiplicado por 35 ou 40 dá o valor da osmolaridade da urina. Então, assim, se você tiver um paciente que tiver 1010 de osmolaridade, ele tem de 350 a 400 miliosmóis por quilo de osmolaridade da urina. Tem um artiguinho dos ARTS sobre isso, não lembro, tem 30 anos esse artigo, mas que é exatamente isso. Então,
Você pode usar as modalidades, Zatz, que eu falo é o professor Roberto Zatz, que é chefe lá da USP, onde a gente passou um período lá também. E então, densidade dá uma informação relevante, principalmente na falta de osmolaridade. E outra coisa é o pH da urina. Então, assim, o pH da urina é para ser baixo, pH de 5. Você tem, aliás, o que dá diagnóstico de acidose tubular renal? O Carlos Pérez vai me matar. O Carlos Pérez tem pH-ômetro, faz acidez titular e tal. Mas isso a gente vai fazer quando quer investigar uma doença a fundo e liga para ele e pede socorro. Uhum. Mas o diagnóstico de acidose tubular renal é dado por duas coisas. O paciente tem acidose metabólica no sangue e tem um pH da urina alcalino. Se ele tem um pH da urina alcalino e tem acidose, a urina dele não está de acordo com o problema dele. Então, ele tem uma acidose tubular renal e o diagnóstico se dá exclusivamente por conta disso. Uma outra parte... Só te interrompendo nessa interpretação. E, obviamente, nós somos professores e a gente está sempre ali com o pessoal da graduação. Se o sangue está ácido, se tem uma coisa que tem que estar ácido é a urina, né? Se está alcalino, obviamente, tem algo errado. Né? Tem algo errado. Aí o problema está no rim, não está em outro lugar, não é cetoacidose diabética, não é cetoacidose lática, nem nada disso. Não é acidose lática, nem nada disso. Nem da acidose por etileno glicol, que ficou famosa aí por causa da cerveja. Cerveja de Minas. Não vou falar o nome, porque pode criar conflito aqui, entendeu? Tem jogão lá no Ainda mais o pessoal do interior falando da capital. Não vou falar nome, mas tudo bem. Não vou falar não, do interior. Mas meus pais moram na capital há muito tempo, não tem problema não. A outra coisa que eu queria falar, que talvez seja muito importante, eu queria falar duas coisas ainda, Edu, sérias, assim. Uma é, o que é um par que você vai olhar no sangue? Então, assim, eu dei o exemplo do fósforo. Eu vejo se está saindo fósforo na urina, eu olho o fósforo no sangue. Eu olho se está saindo magnésio na urina, eu olho o magnésio no sangue. Olho o potássio na urina, olho o potássio no sangue. Você pode fazer fração de excreção dessas coisas. Existem tabelas, né, para diagnosticar se está saindo, se o rim está conservando adequadamente ou inadequadamente para a situação de hiper ou hipoconcentração do íon, o resultado no exame de urina de 24 horas. A pegadinha é com o sódio. Por quê? Porque quando você tem hipo e hipernatremia, a adequação do rim à hipo e hipernatremia não é a concentração de sódio na urina, é a osmolaridade da urina. Então, assim, quando você pedir exame de urina de 24 horas e for investigar se há diabetes insípido, o que você tem que olhar na urina é a osmolaridade. Tá? Para ver se... Por quê? Porque se o sujeito tiver com... E a gente cansa de repetir isso, de hiper e hiponatremia é distúrbio de água, que se o sujeito tiver 120 de sódio, ele está diluído. Então, se você tiver uma urina concentrada, como é comum no CIAD, de 400 a 600, é o normal que você vê, significa que tem alguma coisa errada, que o sujeito está diluído e a urina que era para estar diluída para jogar aquela água fora está concentrada. Então, é uma urina inapropriada para a situação dele. E vice-versa no diabetes insípido. Você está urinando 5 litros, tem 150 de sódio, e você... 8 litros, tem 150 de sódio, você vai lá olhar a urina do cara até com 100 miliosmóis. Então, a urina diluída é inapropriada para a situação do cara. Então, o par que você vai olhar para hipo e hipernatremia não é a concentração de sódio, é a osmolaridade. A informação da concentração de sódio tem a ver com volume do líquido extracelular. Então, assim, o que a gente tem que ver, e para dar o diagnóstico, por exemplo, de nefropatia perdedora de sal, não é olhar valor de referência. Você só pode dar esse diagnóstico se tiver uma situação. A pressão arterial do paciente está baixa e tem muito sódio na urina. Porque o rim conserva ou não sódio em função de volemia. Não é em função de osmolaridade do sangue. Então, assim, se o sujeito está hipotenso, você libera aquele negócio de renina, angiotensina, aldosterona, para conservar sódio. Então, o sujeito tem que estar com sódio baixo. É até que a gente usa para ver se o sujeito tem pré-renal. Se ele perder o líquido, o rim conserva
sódio. Então, se você tem um camarada que está hipotenso e está perdendo sal pra caramba no rim, tem alguma coisa errada, isso chama nefropatia perdedora de sal. Aí você faz o diagnóstico dessa condição clínica só nessa situação. Agora, se você tem lá um sujeito que está excretando 32 gramas de sódio, que eu já vi em exame de urina de 24 horas, o cara está excretando 32 gramas de sódio, ele conseguiu urinar isso em 24 horas. É hipertenso. Caramba. Mas era um sujeito adulto, normal, e ele urinou 32 gramas de sódio. O que aconteceu? O sódio do plasma dele era normal. O que acontece é o seguinte, ele foi no porcão no dia anterior, comeu muita batatinha com sal, depois comeu aquele amendoim, que tem um salzinho, aí depois ele botou um sal na salada, sei lá o quê, e aquilo saiu na urina. Então, esses 32 gramas de sódio, para esse cara que tem pressão arterial normal ou alta, você não pode chamar isso de perda renal sódio. Apesar de ser muito sódio e passar daquele valor de referência. Só pode falar que tem perda renal de sódio se você tiver esse valor ligado à hipotensão. A última coisa que eu queria falar, Edu, e depois a gente pode bater um papo mais tranquilo, é sobre cloro. Né? Cloro não tem um hormônio controlando cloro. Então, assim, se você tem hipercloremia, isso é uma dica que eu não vi em livro, eu levei 40 anos para aprender isso, porque não teve, já que a gente está aqui entre amigos, eu vou falar um pouco de mim, não teve um filho de uma égua para me ensinar esse negócio, que cloro alto no sangue pode ser duas coisas, acidose hiperclorêmica ou sódio alto. Então, se você tiver um cara com diabetes insípido, morte cefálica, com 160 de sódio, o sódio dele subiu de 140 para 160, subiu 20. Ele não vai dar choque. Ele não vai dar choque. E para ele não dar choque, tem que subir algum ano e sobe o cloreto. Então, o cloro sobe de 100 para 120. E isso não é hipercloremia, isso não é acidose, isso é simplesmente para a gente não dar choque, porque a gente não é enguia. E a mesma coisa acontece na hiponatremia. Cloro baixo pode ser alcalose? Pode ser alcalose metabólica, mas pode ser hiponatremia. Se você tem 120 de sódio, caiu 20, você espera 80 de cloro no exame de sangue. Isso é uma coisa que eu acho legal, que é uma dica legal também. E a outra coisa é que o cloro serve para fazer diagnóstico diferencial de alcalose, né? Tem as alcaloses que respondem ao cloro e a alcalose que não responde ao cloro. Então, o típico da alcalose que responde ao cloro é a do vômito. O vômito é basicamente ácido clorídrico, então você perde cloro, né? Perde ácido, faz alcalose e perde cloro. E onde que foi parar o cloro do vômito? Na privada, no banheiro, na pia, no balde, no mar. Voltamos aos anos 80. Voltamos aos anos 80. No nosso caso, ficava no meio da rua. Aí, resultado. Esse tipo de pacientes tem alcalose e tem cloro baixo na urina, normalmente menor que 10 miliequivalentes por litro. Se não quiser fazer de urina em 24 horas, faz uma amostrinha. Essas coisas foram todas feitas para urina de 24 horas, mas em um número razoável delas, a amostra faz o papel. Por exemplo, passando excreção de sódio menor que 1%, equivale mais ou menos a uma amostra de sódio com sódio menor que 20 miliequivalentes por litro. Assim, por litro. Se você tem um cloro baixo, num paciente com alcalose, você faz o diagnóstico de alcalose perdedora de cloro. Agora, se você tem alcalose e o paciente tem um cloro alto na urina, então você tem uma coisa que dá alcalose que não é por perda de cloro, como, por exemplo, hiperaldosteronismo, né? Qualquer forma que seja, estenose de artéria renal, etc. E tem o diurético, que é o meio do caminho, porque tem o paciente que está tomando o diurético, ele é diurético e faz perder cloreto de sódio, se você medir está alto. Mas se o doente parar de tomar o diurético, aí ele vai revelar que ele esfoliou o paciente de cloro. E aí o cloro fica baixo. Então depende da fase do diurético, se é precoce ou se é tardio.
E pessoas, isso serve como doping, né? Assim, teve um processo que a gente pegou aqui na UF, que o José me pediu para eu assinar com ele, que era alguém reclamando de uma seguradora para ganhar um dinheiro porque tinha síndrome de Guillain. E a gente pegou um mapão dos exames da paciente e tinha hora que tinha cloro baixo, tinha hora que tinha cloro alto. Assim, se tivesse Guillain, ia estar o tempo inteiro alto, não ia. E aí a gente deu o parecer para o juiz, a gente sabe lá quem é o cidadão, de que aquilo era cheating, era fraude. Né? Mas essas são as informações, assim, lógico que para todos os estudos eletrolíticos você pode usar esses, né? Mas essas são as mais particulares, as mais curiosas, as que a gente presta menos atenção, que eu gosto de chamar atenção, e que estão no capítulo do livrinho aí de distúrbio eletrolítico, fazendo a propaganda de novo. Acho que custa 80 pratas esse livro, tem em PDF, pode ler no Kindle, então, no celular, e tem as fórmulas para soluções, para dar soluções. Então, eu acho que é um bom companheiro para ajudar nessas horas aí. Sim. E é um lugar que tem um capítulo sobre isso que eu acabei de falar aqui agora. Pronto, era isso que era o meu recado. Miguel, olha só, a nossa prosa aqui já durou 1 hora praticamente, a gente tem no horário de 2 minutos para encerrar. Uma pena, né? Porque a gente combinou de se encontrar em breve, a gente vai continuar esse papo tomando um vinho, mas é uma pena que a gente não possa aqui continuar horas e horas falando sobre muitas coisas e também sobre nefrologia. Né? Eu queria te agradecer, principalmente, quando a gente vê a nefrologia, né, e agora eu falo para nefrologistas e não nefrologistas, a gente vê aquela especialidade que cuida do xixi, que eventualmente faz diálise, transplante, e aquelas coisas todas que a gente já conhece que o nefrologista faz, mas o olhar diferente, ele sempre acrescenta. Né? E eu acho que, seja quem assistiu hoje ou quem vai assistir depois esse bate-papo, vai pensar sobre, eu posso ter mais informações do que eu estou tendo do meu paciente, né? Porque algumas dúvidas ela podem ser esclarecidas simplesmente olhando com olhos de ver para o xixi que a gente urina, né? Sabe qual é a coisa que mais surpreende meus pacientes quando eu bato papo sobre a urina? Em geral, eu falo da primeira consulta, é o seguinte, você tem... O que você faz quando vê sangue? Tem medo de sangue? E muitos pacientes, nossa, sangue. E xixi? Aí, o xixi, pô, é desvalorizado. Aí eu falo, você sabia que urina é sangue filtrado? Aí muitos pacientes falam, cara, mas como assim? Só não tem a cor, porque aí o resto é óbvio. A parte vermelha fica. Os pacientes ficam, como, para não usar uma gíria antiga dos anos 80, ficam bolados, né? Estou usando uma gíria dos anos 2000, provavelmente. Só tem 20 anos essa gíria. Mas, de novo, Miguel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Você está aí no hospital, com acesso que deu certo. Você viu que o Wi-Fi funcionou. Eu vim aqui para o lado do modem e deu certo a ideia. Isso ajuda. E queria, convidar todos mais uma vez para o encontro Nefrocard Metabólico, que se der, não sei se vai caber no programa isso tudo, você já fez uma bela apresentação num dos encontros lá sobre aplicações clínicas, discussão de casos, e é sempre bom, não precisa ser nefrologista para gostar disso. Como médico, até como paciente, às vezes a gente vê que tem muitas informações sendo literalmente jogadas fora no vaso sanitário, né, quando a gente faz o xixi. Quer alguma palavra para encerrar? O que você... Não, só te agradecer a oportunidade de estar aqui, falar essas coisas. A gente lembrou de colegas, lembrou de muita gente boa que veio antes, abriu os caminhos para a gente aí, e falar de coisas que é da experiência da gente. Eu acho que é uma missão nossa também. O cabelo está ficando branco, a gente tem que passar isso para... O seu não fica branco nunca? Bom. Na Índia se deu mal em tudo, pelo menos uma coisa tem que se dar bem. Se é que cabelo preto é melhor do que cabelo branco, isso aí é só... Mas a gente tem até uma obrigação de passar essas coisas adiante, até porque levou tempo para a gente sedimentar algumas coisas, né? E faz esse contato com os residentes, por exemplo, uma coisa
Muito legal. Bom, A gente tá sempre... se a gente falou do passado, eu queria aqui representar e fazer um convite a quem vier aqui no Rio de Janeiro, na Praça Nossa Senhora da Paz. Tem a plaquinha ali meio distraída, né? Que a Cris deixou, tá? Em homenagem ao nosso Zé Roberto, né? Que nos deixou, nefrologista, que tanto gostava, não só de você, mas da nefrologia e da medicina, né? Então, Zé Roberto... Muito bem lembrado. Grande abraço para a Cris. Beijão. Dedica esse encontro aqui a ele. Beijo para você, Miguel. Tudo de bom, querido. Tudo de bom, gente. Foi ótimo, Edu. Valeu. Próximo encontro. Valeu. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!